Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí para dar continuidade mais uma vez à nossa playlist O Evangelho no Lar, né? E devagarinho a gente vai incrementando os vídeos lá, colocando vídeo, fazendo prece, assim segue a vida, né? Tô terminando de ajustar aqui porque, como vocês podem notar, eu tô com um olho de dançarina, né? Mas porque, obviamente, enfim, tava cansado, tô bem. A batalha foi dura hoje. Mas estamos aqui, firme, forte, rígido, impressionante que eu tô bem. Eu fiz um trabalho bem cansativo hoje, né? E eu sentei aqui uns 10 minutos, comecei a me meditar e botei aqui um defumadorzinho, uma música lenta, impressionante. Parece que tirou 30% do meu cansaço. É impressionante. Impressionante. Mas isso é uma coisa que não dá pra... Vocês têm que confiar no que eu tô falando, né? Não dá pra vocês experimentarem isso. Mas é uma sensação incrível. Bom, como vocês sabem, aqui a gente faz uma prece, né? Vamos chamar assim... refletida, vamos chamar desse jeito. E no formato que a gente usa então alguns livros. Esse daqui é um deles, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente tem usado e lido na sequência esse outro livro aqui, ó, Cirurgia Moral, é uma psicografia do João Nunes Maia pelo espírito do Lancelin, tá no finzinho já. E a gente também usa no final da nossa prece esse livro aqui pra gente tirar umas frases que a gente possa refletir sobre elas, né? Então é isso. E aí também é o que eu aconselho você fazer, né? Eu sempre faço isso. Antes eu fazia isso aqui nos vídeos, mas agora parei de fazer. Que é, eu faço alguns minutos de respiração. Então eu faço uma respiração profunda, né? E aí quando eu estou expirando, né? Ou seja, eu inspiro, quando eu expiro, eu imagino uma fumaça branca saindo de dentro de mim, uma névoa, uma coisa assim, que naturalmente seriam as energias, né? A gente está exteriorizando energia, ou seja, jogando essa energia fora, essa energia mais densa. Isso é importante para que a gente possa ficar mais leve na hora de fazer a prece, né? Tá certo? Então é isso. Vamos lá? Como eu já fiz os meus minutos de respiração e meditação, a gente já entra nessa parte agora, que é a parte da evocação dos nossos bons amigos. Para isso a gente abre bem as palmas das mãos e pede humildemente para que os bons espíritos estejam conosco mais uma vez, permitindo que nós possamos colher as melhores leituras nos livros do dia de hoje, que nós possamos elevar os nossos pensamentos e que, de uma maneira geral, todas as consciências que participarem desse momento de prece possam ser agraciadas com um momento de alívio, de libertação, de fortalecimento, de paz. Que vós, os bons espíritos, continuem o seu trabalho e abençoem-nos com a segurança do momento e com a oportunidade de vibrar positivamente por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em algum lugar ou situação que necessite energias de boas energias para que se fortaleçam, se curem e prosperem. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.
Página 107. Deixai vir a mim as criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixar vir a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, dos fracos, dos escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque, sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade própria para o praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres, que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer, de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente que lhe revelará que ele é universal. Meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao ato do que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. Eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. Essa leitura ela faz uma proposição, né, interessante, né, de que seria uma grande revelação, mas de uma maneira geral ela não especifica muita coisa, né? Mas uma coisa é fato, né? Fica claro também de que a intenção de comparar o homem, né, no começo do seu desenvolvimento consciencial a uma criança é muito razoável, né? Porque basicamente é o que a gente é, né? A gente é muito pequenininho ainda em termos conscienciais. E obviamente, né, deixar vir a mim as criancinhas pode significar literalmente, né, dentro de um certo contexto, deixa as crianças virem aqui até mim e tal, porque Jesus provavelmente devia gostar de criança, né? Isso é um fato. O outro fato pode ser naturalmente essa linguagem figurada do tipo, né, essa linguagem parabólica do tipo, né, vamos trazer as crianças que somos nós, né, aquelas consciências ávidas de conhecimento, mas ainda no começo da sua evolução consciencial. Isso então, assim, não tem muito que fugir disso, né? E obviamente outra coisa que chama atenção é que o Espírito se assina como João o Evangelista, né? Que aí a gente tem que questionar, né? Será que é ele mesmo? Será que não é alguém da egrégora dele? Ou será que é um espírito aleatório? Né? Porque de fato a leitura traz uma coisa que não é nenhuma revelação, né? Quer dizer, ele é só uma
constatação do que está nas escrituras, né? Jesus, de fato, em outros evangelhos já comprovadamente disse isso. Então, assim, não trouxe nenhuma novidade. E o Espírito se apresenta como João, o evangelista. Será que a gente daria o mesmo peso à informação se a informação viesse pelo Pedro, o ferreiro? Né? Então a gente tem que questionar, né, essas coisas. Tá certo? Pra gente não correr o risco de se iludir por certas coisas, né? É bom a gente questionar. Tá certo? Bom, gente, vamos fazer uma prece. Gostaria de pelos espíritos desencarnados, tá? Hoje eu gostaria de pedir por eles, porque faz tempo que a gente não faz uma prece por eles. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos nessa? Pai de infinita bondade e amor, nós pedimos a partir de agora que vós, os bons espíritos, possam orientar os nossos pensamentos para que possam atender os espíritos desencarnados de um modo geral. Sejam eles consciências livres, sejam eles consciências presas ou vinculadas a pensamentos cíclicos, que eles possam receber as melhores vibrações desse momento de prece, que eles possam se fortalecer e serem amparados se assim for necessário. Que vós, os bons espíritos, também recebam as bênçãos do Jesus Altíssimo e que todos nós possamos tranquilamente receber essas bênçãos e também poder louvar o teu nome. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Nesse libreto aqui, nós já estamos no capítulo 42 e a página é 138. 139, na verdade. Limpando ideias. Nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro das nossas vidas. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é um segredo, no segredo de Deus. A formação das ideias vem com a mesma sutileza. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua missão, ensejando também sua rejeição, mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço nos corredores das palavras, quando não forem boas. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior do que a do cérebro, já que ele é filho dela. Os homens têm uma simples noção do corpo em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo que usa o espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam seu comportamento e a faixa espiritual em que se estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida.
O homem espiritualizado que conhece a si mesmo trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores que nascem dos seus instintos negativos, nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que interiorizam os espaços. Pelo que se sabe e pelo que está aprendendo, limpa sua mente das ideias malfeitoras, assim como apela para os agentes do bem comum para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em épocas de invigilância. O joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo no campo da mente. Os dois crescem juntos, no entanto, na hora da colheita serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, para que a natureza o use em novas transformações. Nada se pode no grande laboratório da vida. Quantas pessoas mudarão de conceitos ao lerem determinados livros de elevado teor evangélico e filosófico? Como começar a cirurgia moral em nós mesmos? Estamos aqui para responder essas possíveis perguntas. Sim, nos arvoramos em mestres do assunto. Estamos por misericórdia na escolta do bem. Mas o que ouvimos dos nossos benfeitores espirituais passamos para os homens, como um único objetivo de que todos nós ponhamos em prática as regras espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podes usar a violência nas modificações que deves fazer no teu mundo interno. Entretanto, não deves ficar imobilizado com medo das reformas mentais. Tudo no mundo muda e as mudanças são sempre progressivas. Se a tua conduta não estiver coadjuvada pelo amor, trabalha nela, faz as correções necessárias, como os cientistas fazem correções nas novas que lançam ao espaço. Tudo no mundo e na vida precisa de correções para o reajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Em torno de nós existe uma atmosfera própria que deve ser limpa dos miasmas inferiores. Ele é como que uma praia, onde o mar interno e o externo lançam os detritos que podem nos prejudicar. Limpemos a fonte geradora, que as praias brilharão. Se te esforçares para adquirir a perfeição, estarás a caminho da harmonia. Que Deus te abençoe. Interessante que o Lancelin ele é muito claro, né? Às vezes, né? Ele vai direto, né? Não tem o que refletir muito, né? Vamos fazer uma prece por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos familiares. Então, enquanto eu digo algumas palavras, você pode pensar aí no teu familiar, né? Nas dificuldades que você está enfrentando, tá certo? E aí nós vamos fazer uma vibração com o intuito de abençoar essa nossa situação, ou seja, que ela se resolva, né? Que ela receba uma orientação da espiritualidade, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, possam abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, para que nós possamos ter saúde e possamos resolver as dificuldades que enfrentamos, sejam elas econômicas, monetárias, de carinho, que enfim Jesus, em sua infinita bondade, possa abençoar as nossas vidas, orientando os nossos pensamentos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Tive uma visão aqui que eu não entendi bem, não. Vamos lá. Bom, gente, vou abrir de novo porque eu abri uma que caiu ontem. Amar é ser iluminado. A iluminação espiritual é vista como algo distante, atrelado às práticas muito difíceis. São muitas as técnicas e austeridades espirituais que visam o cessar dos pensamentos e do desejar compulsivo. E tudo isso, muitas vezes, parece impossível para nós. Por isso, procuro traduzir a jornada rumo à iluminação da forma mais acessível. Nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado, porque todo desejar compulsivo e agitação mental nascem da carência, ou seja, da necessidade de ser amado. A última frase, porque todo desejar compulsivo e toda agitação mental nascem da carência, ou seja, da necessidade de ser amado. E aí me passou um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando a gente é criança e até uma certa fase da vida da gente, a gente tem uma necessidade muito grande de ser amado, né? Não que as pessoas velhas não tenham, mais velhas, né? Mas para muitas pessoas, com o aproximar da partida, né? A pessoa vai ficando mais velha e tal, mais madura, ela começa a ver que, por exemplo, os amigos já partiram, os familiares já partiram no decorrer da vida. Há muito tempo ele não tem uma pessoa que tenha sido sua contemporânea, às vezes, né? No que eu quero dizer às vezes a pessoa perde os vínculos, né? Ela vai perdendo, por exemplo, hoje eu tô com 50 anos. E às vezes quando eu volto para a cidade que eu nasci, cresci, vivi lá 30, 20, 28, 26 anos lá. Aí quando eu volto para lá, aquela já não é mais minha cidade, não faz muito sentido eu estar lá. Porque os velhinhos que eu vi crescer as ruas, as casas, eles já mudaram totalmente. Quer dizer, as pessoas foram morrendo, eles foram reformando a casa, trocando árvore, enfim, virou outro negócio. Então assim, você fica muito tempo fora, depois quando você volta, você fala, isso não faz muito sentido. Isso aqui é outro lugar, não tem muito a ver, né? Então isso é só para dar uma ideia de que, por exemplo, no meu caso também, você vai ficando mais velho, você vai sobrevivendo, você vai percebendo que um morre de acidente, o outro morre de doença, o outro viaja para muito longe, o outro vai para outro país, o outro desaparece. E é impressionante, né? E tem pessoa que se casa e, sei lá, desaparece também. Então você começa a perceber que se você vai, na medida em que você vai sobrevivendo a essas situações, não só na questão do estar vivo, mas
Você vai sobrevivendo, você vai sobrando, você vai ficando, né? E pode até soar meio engraçado, mas esses vínculos vão se quebrando. Aí chega uma hora que você fala assim, tá. A gente acaba, como é que eu falo, não esperando muito mais coisas. Como é que eu vou dizer? As coisas não te surpreendem mais, sabe? Por mais que seja uma coisa maravilhosa, sabe, incrível que aconteça, ela não te espanta mais, sabe? Você fala, beleza, mais uma coisa aconteceu, pá, e fica nisso. E por exemplo, a gente fica olhando para nossa infância que não volta mais, para aquelas situações que nós vivemos no passado, que nós, né, que antes tinham um peso na nossa vida e hoje tem muito menos peso. As coisas começam a não ter mais peso. A gente vai ficando mais maduro, a gente vai percebendo que as coisas não são tão sérias, as coisas assim não precisam ser levadas tão sérias. E não é que a gente não leve a sério, a gente leva tudo muito a sério. O problema é que agora isso não impacta mais. Sabe, aqueles gatilhos emocionais que nós tínhamos na juventude, eles não disparam mais. Então, sem novidade, é só mais uma coisa. E aí, na medida que a gente vai ficando mais velho, né, a gente começa decididamente a mudar o nosso ponto de vista a respeito da vida, né? E a gente não fica mais assustado ou surpreendido por novas coisas, novas situações, né? A gente começa então a ver o mundo de um outro jeito. E é muito engraçado viver isso, né? É muito engraçado. Enfim, né? Então a gente deve, na medida do possível, sim, e eu acho que todo mundo faz isso também, né? Como vai ficando mais maduro, começa a refletir muito sobre muitas coisas, muitas situações, o real valor daquilo na nossa vida, né? O tanto que aquilo pode mudar, né? Porque, por exemplo, aquelas coisas que fizeram sentido para nós já não fazem mais, né? Elas estão lá, não é que elas não fazem sentido, elas fazem sentido, mas elas não influenciam tão pesadamente na nossa vida, né? É que, como eu estava te falando do negócio da cidade, né? Você deixa a cidade, você sai de um lugar, você vira um eterno desterrado, né? Como Guimarães Rosa falava, né? Você fica eternamente desterrado, você não tem mais um lugar, não tem mais a terra sua, né? Não tem aquele lugar que te pertence, você tá por aí. E a gente fica pensando por muitas vezes, né, como isso poderia impactar de novo a nossa vida, se a gente cada vez mais vai ficando mais distante do ponto de onde a gente começou a nossa jornada. Cada vez mais a gente vai se afastando do ponto inicial, onde tudo era muito significativo, tudo era muito impactante, né? E aí você vai conhecendo o mundo, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo seus pensamentos e acaba ficando distante daquele ponto inicial.
E essa transformação é natural e é necessária e ela vai acontecer de um jeito ou de outro, não tem problema, né? E aí eu fico pensando, né? Que eu acho que é uma reflexão que a gente pode ter, né? O que eu estou fazendo aqui agora? O que nós estamos fazendo nesse momento, né? Já que a gente tinha planos no passado, a gente tinha ideias no passado, a gente tinha projeções para o futuro. E onde é que a gente ficou? Onde a gente está agora? Tá certo, gente? Então, vou deixar essa reflexão no ar, que aparentemente parece um pouco efêmera demais, ela é bem esparsa, assim. Nem todo mundo talvez concorde com esse ponto de vista, né? Mas fica a reflexão pra gente poder de repente colaborar num ponto de vista, ou pelo menos tentar perceber o que nós temos feito, né? Como é que tem sido essa nossa caminhada, né? Tá certo? Eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês e boa noite. Até.